Hello. Olá! Olá! Oi, Oi, oi. oi. Estamos então começando hoje mais um vídeo dessa série que a gente chamou de Bate-Papo Enneagrama. A ideia é compartilhar as nossas percepções, o que que a gente estuda, o que que a gente aprende, o que que a gente conhece sobre os perfis de personalidade a partir do Enneagrama. Hoje é o último vídeo da série dos tipos. A gente começou com o tipo 8, está finalizando hoje com o tipo 7. E só para lembrar também que todos nós trabalhamos com Enneagrama, seja em workshop, atendimento individual, palestras, cursos. Então, quem tiver vontade também de se aprofundar um pouquinho mais, é só entrar em contato. E a gente está terminando aqui, então, hoje, o último tipo da tríade mental. A gente vai falar sobre o tipo 7, que é conhecido como entusiasta, o Peter Pan, né? Epicurista, O epicurista, aquele que está buscando os prazeres da o vida. prazer. Então, diferente do tipo 5, como a gente estava falando, né? Que tem medo. Todos eles da tríade mental têm medo de pano de fundo. O 5 tem esse medo de se envolver com as pessoas, né? O 6 é esse medo de ser. E o 7, o medo de sofrer. Cada um deles vai buscar uma estratégia diferente para lidar com esse medo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa estratégia, do tipo 7. Então, para começar, o que que a gente aprende com esse perfil? O que que tem de bonito, de admirável nas pessoas que têm essa energia principal do tipo 7 na sua vida? Bom, vou falar, já que ninguém vai falar, então eu vou falar. Eu gosto muito dessa coisa da leveza deles, desse jeito brincalhão, desse. Quando você tá com alguém do tipo 7, você não. Você tem, pelo menos, né? Eu tenho vontade de curtir a vida, de me divertir, de não me preocupar tanto. E eu acho essa energia muito, muito gostosa, assim. E a energia do empreendedorismo também, sabe? É algo que eu acho que o mundo hoje tá crescendo muito com essa energia e é algo que eu tô olhando com muito carinho, assim, né? Eles têm ideias e vão lá e testam e fazem. É um ponto, esses são os pontos que me admiram. Eu gosto bastante desse espírito aventureiro deles e curioso, né? Os sete parecem ser, para mim, bastante curiosos, né? Eles querem saber, aprender, experimentar, a questão de experimentar muita coisa ao mesmo tempo, para ter as sensações, ter os aprendizados e fazer a coisa acontecer. Então é difícil você ver um sete parado, né? Então essa energia em movimento, buscando sempre alguma coisa, é bem interessante. Acho que é um aprendizado para a gente que é um tipo 9, né? Que tem a tendência até e está mais aterrado, né? Quando a gente entra nessa energia do tipo 7, nessa energia de vamos buscar, vamos fazer acontecer, vamos experimentar, vamos entrar no mundão, vamos ter esse prazer de estar vivo, né? Curtir a vida, né? Eu acho que eles trazem muito essa questão, vamos se divertir, né? Não precisa ser tão, né? Se A coisa não joga. precisa ser tão pesada, né? Então, eles ensinam muito a gente a respeito disso, né? Eu acho muito bacana. É o espírito, é a criança feliz dentro da gente, né? Sim. Sim. A sede, né? Literalmente, a sede pela vida, assim, né? A gente vai ver que é quase que insaciável quando não entra mesmo, não deixa se aprofundar no coração, mas traz essa questão de ter sede, de buscar o prazer, de ver a vida, o quanto ela é boa, independente das coisas que aconteçam, buscar sempre ver o que tem de bom. Eu tenho 2 grandes presentes de tipo 7 na minha vida, que revolucionaram a minha vida, né? O primeiro deles foi o meu irmão, que já é falecido, tem uns 14 anos, e quando ele tinha 20, não, com 20 anos ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele ficou tetraplégico durante 2 anos. Ele era um tipo 7, espetacular, bem 7, de curtir a vida, curtir. Então você imagina o que é
alguém no auge da vida, com 20 anos, ficar tetraplégico, né? Um acidente de carro. E ele deixou uma lição, uma mensagem, assim, que transformou todas as células até do meu corpo, assim, porque ele dizia assim, várias pessoas reclamando, ele tinha amigos que ficaram paraplégicos, né, também em outros acidentes, e ele falava assim, se eu sorrir ou se eu chorar, eu vou continuar sendo tetraplégico, então eu escolho sorrir. Me arrepia. Sabe? E aí ele fez muita coisa nesses 2 anos, mesmo sendo tetraplégico, ele se fazia projetos em comando de voz, usava aplicativo, né, no computador, fazia peças de SolidWorks, AutoCAD, uma inteligência, uma coisa, sabe, assim, absurda. E ele vibrava a vida no olho dele. Ninguém tinha, não era uma coisa assim, nossa, coitado, que dó, ele tá. Não tinha como. Não tinha como você ter dó dele, porque ele pulsava a vida, mesmo sendo tetraplégico, sabe? No olhar dele, contagiava as pessoas. Nossa, ele tinha muita vida social, saía, fazia coisas em casa, sabe? Foi surreal, surreal. Um grande presente. Depois, anos mais tarde, agora tem meu filhotinho, que também é tipo 7. Que de novo me lembra assim essa beleza, a graça, a vontade de viver, esse impulso da vida que quer viver a qualquer custo, sabe? Porque a vida ela antes de mais nada é para ser vivida, assim. Então, total. Eu acho que é bem isso mesmo. O 7 nos lembra essa alegria de estar aqui, né? De tipo, vamos viver o que tem para viver, né? E de ser curioso, de querer experimentar e de linkar uma coisa com a outra, de não se contentar assim também com qualquer coisa, né? Assim, é claro que para eles, quando extrapola isso para a gula, sofre, traz todo o sofrimento disso, mas eles nos lembram isso mesmo, essa paixão por estar vivo. Né? Eu acho que o 7, em alguns níveis mais elevados, ele mostra isso dentro do olho mesmo. Eu acho que é essa alegria de estar vivo, né? E assim, a mente ela vai estar mais tranquila, mais silenciada, e aquela euforia lá dentro acontecendo, né? Aquela alegria, aquele júbilo, aquele gozo pela vida, né? Então, o 7 para mim, quando mais presente, por incrível que pareça, me traz paz, né? Que é a paz de estar presente, curtindo aquele momento, se saboreando com aquela delícia que é estar vivo, né? Então, tem um pouco de relutância em experimentar as coisas, e o 7 me leva a isso, o 7 me leva a experimentar, modificar um pouco, né? Sair daquela rotina, às vezes, a mesma comida ou o mesmo restaurante, a segurança de saber o que eu vou achar lá, né? Então o 7 me pega pela mão e sai correndo e fala, não, vamos comer diferente, a gente vai experimentar outra coisa, a gente vai fazer, hoje a gente vai, né? Então vamos ver o que vai dar. Não tem, por mais que ele planeje, muitas vezes o se soltar no mundo e ver o que vai acontecer é uma diversão pro 7. E isso eu gosto muito neles, eu acho que eu aprendo bastante. E simples, né? Uma diversão que é simples, que não se importa com o que os outros vão achar, né? Sai de qualquer jeito. Eu via muito assim, o meu irmão, essa simplicidade, sabe? De, não, eu tô curtindo a vida, se eu tô com a roupa, com o jeito, que seja do que for, e aquela coisa que a vida pulsa no corpo, assim, uma malemolência, né? Um gosto mesmo pela vida. O que importa é que eu tô vivendo. Quem que acha assim, o assado, e eu vejo meu filho também, ele não se importa, ele se joga, se ele vê uma poça de lama e eu quero pular igual a Peppa Pig, ele vai pular, e não importa se vai isso é muito entrar massa, no carro cheio de lama, se vai fazer frio depois. Agora, isso é muito massa. Quando a gente olha o 7, a gente vê isso mesmo, né? Eles se lambuzam, né? Esse cara sabe viver a vida, esse cara sabe curtir, essa pessoa sabe aproveitar os momentos, porque eles não entram nesses momentos alegres assim um pouquinho só, né? Os caras entram mesmo, né? Eles entram de verdade, se lambuzam.
Tanto e é é que comum, né? eles têm medo, às vezes, de se perder, né? Eles é que às vezes pensam assim, né? Eu tenho que cuidar porque eu não tenho controle, não tenho limite. Né? E é legal como o set levanta, né, na gente essa energia, né? Muitas vezes tá um grupinho, chegou um set lá com essa vibe, né, que ele tá de aproveitar, fala, não, vamos curtir aqui. Ah, mas acabou a cerveja. Não, vai na limonada, mas vamos curtir, entendeu? Eles vão dar um jeito. Eu percebo muito no set, eu tenho um filho set, eu percebo muito neles, assim, o improviso, né? O quanto eles improvisam, né? Tem uma coisinha ali, quebrou aqui, então né, já junta. Outro dia ele chegou aqui com pai, eu me machuquei, né? Ele não achou esparadrapo, não achou band-aid, ele catou fita isolante. Lá fora tinha um fita isolante. Então, assim, cara, o que tem na mão aí pra gente fazer? Vai fazer, entendeu? Vai fazer e tá tudo bem, e vamos curtindo. E é o brasileiro, né, Lu? Total, isso. É bom lembrar que o Brasil é um país sete, né? Que tem uma energia de curtir, uma energia de achar que tudo vai dar certo, mesmo não fazendo... Dá um jeitinho. Dá um jeito, malandro, sei. O malandrão, né? Bem sete mesmo, né? Muito legal. É uma das mentes também mais ágeis, né? De todos os enneatipos, assim, essa capacidade de linkar um assunto com o outro, de conhecer vários assuntos e saber um pouquinho de cada coisa e ir atrás e criar e buscar soluções para as coisas. É muito do tipo 7, né? A inteligência rápida, né? Isso, uma inteligência rápida. Eles pegam muito rápido as coisas, né? E já acham, bom, muitas vezes já, até por ter pegando rápido, acho que já entendeu tudo, né? Já põe em prática. Já põe em prática, com um pouquinho que pegou, já sai fazendo, né? É a criança prodígio, né? Na empresa você chama o tipo 7 para reunião, e 5 primeiros minutos da reunião você fala assim, tipo 7, vai, conta o que você tem para falar. E ele fala tudo, aí você fala, tá bom, obrigado. Senão logo ele já vai mudar e vai dar outras opiniões sobre o assunto que ele, né? Então, é muito criativo, muito, muito criativo. Assim. Uma criatividade diferente da do 4, né? Que a gente falou muito em criatividade no 4 também. Aqui é uma foi que eu falei. Ideias, né? Por isso que eu falei dessa energia do empreendedor, né? Que é isso que eu vejo, assim, tem uma ideia e vai lá, põe para acontecer, aí de repente faz um link com alguém, com um outro negócio e expande o processo, e é bem essa energia mesmo, né? E essa questão de juntar as coisas, acho que é bem forte mesmo, né? Eles pegam uma ideia de uma coisa que estudaram, viu uma outra coisa na prática que faz sentido, no fim mistura tudo e faz a coisa acontecer. Transforma isso, materializa, né, experimenta, né, eles têm esse poder de improvisação que é sensacional. E às vezes pro 7 vai ser um pouco difícil levar a rotina, né, porque é gostoso criar as coisas, né, inventar, planejar. Então o gostoso do 7, ele se diverte fazendo isso mesmo, criar as coisas, né, gerar as ideias, linkar as coisas. Por mais que a gente veja muitas vezes 7, como vocês mesmos já falaram, quando ele resolve fazer, ele entra numa produção grande, né? E vai lá e fica um tempo, produz, faz, né? Bota a ideia para existir, né? Não fica só... Enquanto tá divertido, ele fica lá, né? E precisa lembrar, né? Quem estava falando até da gula, né? O que é essa vontade? Tudo tem um lado luz e um lado sombra. É muito bom, né? Que ele experimenta, corre atrás, vai lá e faz. Mas a gente sabe que esse movimento, muitas vezes, ele está fugindo das dores que ele precisa vivenciar. Ele está fugindo de uma frustração. Então, a gente percebe muito o 7 quando a coisa começa a apertar, aí ele procura uma saída pela esquerda, pela direita, e ele não enfrenta o que tem que enfrentar, muitas vezes, né? E a gente sabe também que, até pelos processos, né, no NEA Coaching e tudo mais, que o processo de desenvolvimento do 7 é um processo doloroso, né? Ele tem que acessar a dor do coração, se conectar com aquelas emoções que lá atrás doeram tanto, que ele meio que desligou o coração, né? E aí fica muito mental, muito realização, mas o coração tá meio, né, apagadão lá. E a hora que ele começa a entrar, né, a gente fala assim, o 7 começa, a hora que vê o 7 chorando, né, ele sofrendo, ele fala, agora que ele tá na merda, não, agora que ele começou um processo lindo de desenvolvimento. Porque a partir daí ele começa... né? Porque aí ele começa a aprofundar, ele começa a se conectar com as pessoas de verdade, porque a conexão é pelo coração. Então, a hora que ele liga o coração dele, ele vai ver que tem um puta coraçãozão lá, e ele se emociona, ele se conecta, e aí começa a trazer um treco para ele que é significado, né? As coisas já não são só o prazer, a experimentação, aquilo tem um porquê, é a hora que ele começa a encontrar algo que dá até um sentido de vida, né? Uma missão, um propósito. Sim.
Porque E o o 7... Segurar, né? Segurar o real sentimento é importante. Sim. Pode falar. Sim. Não, o Lu falando, me veio a dificuldade de permitir se preencher pela experiência, né? Ficar mais tempo para que aquilo realmente satisfaça, preencha, né? Que é a confusão, né, do êxtase só, da adrenalina circulando no corpo, né? Da sensação, misturar isso com o coração, com o sentimento, né, com o preenchimento real que é do coração, que não importa o que você esteja fazendo, né, é gostoso, fazer coisas diferentes, aventuras e tudo mais, mas a real gratidão no coração, esse preenchimento, independe do que se faça, né, você Sim. tá Tá tranquilo, às vezes, totalmente na casa, tá com a sua família, presente aquilo que é o mais A hora que ele básico, estiver lá, coração né, preenchido. sozinho, parado com ele mesmo, e ainda assim tá radiando felicidade, radiando gratidão. Aí ele chegou num estágio super bacana, né? Que nada externo, ele não precisa de nada externo para poder se sentir feliz, né? Ele se mantém sóbrio, né? Que é sóbrio sem essa necessidade de satisfazer esses desejos. E acho que isso que vocês estão falando, que é uma coisa de... Ele pode se dedicar àquilo que é necessário e não só àquilo que ele deseja. Então, seja se de repente, agora eu preciso, sim, apesar de ser chato essa questão que eu preciso resolver agora, mas é o que a vida trouxe neste momento e ele vai lá e aí ele tá tranquilo para explorar e resolver isso, né? E não na necessidade de ir atrás do próximo desejo, da vontade de planejar e esse estado, né? Que aí entra com esse propósito de ser, né? Falando um pouquinho dessa situação, né, Marta? Falando sobre o mecanismo de defesa dele, que muitas vezes quando ele vai se deparar com esse sentimento que ele precisa se demorar um pouco mais para entrar nessa sobriedade, ele começa a racionalizar, né? Ele começa a criar justificativas otimistas sobre a situação, dando desculpas para ele mesmo, para que ele não sinta aquilo, né? E ele Uhum. desculpas alegres, felizes, para ele não entrar naquele sentimento mais denso, às vezes, que vai gerar em ele uma sobriedade, uma presença naquele... vamos pensar assim que faz o 7 conseguir enfrentar aquela dorzinha, né? Ele se aprofundar um pouco mais, né? Então, ele permanecer naquela dorzinha do coração dele, ali, daquele sentimento, cria musculatura para ele acalmar um pouco a cabeça, né? Não ter tanta aquela racionalização, aquele planejamento. Então, um 7 em presença, a cabeça dele já está mais calma, não está planejando mais o futuro, já não está mais vivendo tanto as coisas que vão por vir, que ele está deixando de ganhar, né? Sim. Tá presente ali no que está acontecendo, com esse senso de missão, né? Com essa sobriedade. Assim. Estou aqui e vou fazer o necessário, e feliz ainda, né? Para fazer o necessário aqui. Isso é muito bonito. Né? Sim. E a história do mental, né? De perder a presença. Todos os mentais vão perder a presença, e para o 7, ele perde a presença toda vez que algo quer incomodar e já vem uma possibilidade melhor para sair daquilo, né? E estar em presença real é deixar, se o momento traz uma tristeza, traz algo que deixar aquilo, porque aquilo é o que é o real do momento, né? Deixar-se ser tocado por aquilo, porque isso vai fazer um grande papel, um imenso papel, e não querer sair desse momento de tristeza numa possibilidade melhor, né? Aí a gente fala que o 7, ele quer sempre... é o que mais anseia pela liberdade e é o que mais acaba limitando a sua própria liberdade, por não se permitir experimentar esses outros momentos da vida. Toda vez que algo vem para tocar o coração, mas a gente sabe que a tristeza tem um papel maravilhoso, né? Que é realmente a tristeza que faz a gente se vulnerabilizar e se conectar com o outro. É só por meio da tristeza que a gente consegue ter empatia pelo outro, senão toda vez que vem isso, eu fujo, eu saio disso, eu não consigo de fato me conectar. E eu perco talvez a maior experiência da vida, que é permitir estar vulnerável com o outro, né? A maior experiência de um ser humano, talvez, né? Que é essa vulnerabilidade de sentir-se conectado com o outro. E isso eu só experimento quando eu tenho musculatura no coração, quando eu me permito, né? Experienciar também esses momentos de tristeza. Perfeito. Por isso que às vezes... Pode falar.
Não, era só para pontuar que às vezes a gente pode olhar um 7 e achar, quando está muito na personalidade, que ele não tem essa questão da empatia, ou que ele só está voltado para ele mesmo, né? Mas é justamente por ter não criado essa musculatura, né, psicológica, de enfrentar o sofrimento, de enfrentar a frustração, e muitas vezes, na verdade, tem uma dor ali por trás, é que ele não se permite entrar em contato com isso. Quando ele se permitir, ele vai ser inteiro. Quando ele sustentar isso, eu não vou lá, eu vou ficar aqui, apesar da minha vontade de estar ele vai lá. crescer muito com a dor, né? Ele cresce demais, porque aí ele vai poder se divertir, vai também sustentar esses momentos e acessar a gratidão, porque é isso, né? No estado do presente que a gente acessa, às vezes é depois de passar por uma turbulência que a gente fala, uau, como a vida é linda e eu posso, realmente linda, né? E não só de desejos, assim. Eu fiz um exercício ontem de meditação que eu acho que cabe pro 7, pensando aqui, assim. Você respirar esse medo que você tem, esse sentimento que você está tendo, e às vezes até que você está vendo na outra pessoa, porque o 7, ele acaba olhando o problema na outra pessoa e ele não vai querer se demorar naquele medo da outra pessoa, ele vai logo mudar de situação e vai querer fazer outra coisa, né? Então, se olhar às vezes para aquele problema que a outra pessoa está passando, que você tem medo, respirar ele para dentro do teu coração, e aí dentro do teu coração você alquimizar ele numa luz, e você devolver com uma alegria e felicidade para aquela outra pessoa. Então, acho que é um exercício de meditação interessante para o 7, para ele aprender a conviver num momento seguro com esses sentimentos, né? Porque às vezes é difícil o 7 ele entrar em contato com esse sentimento e ele perceber esse sentimento no momento que está acontecendo, de início. Ele vai querer fugir desse sentimento. Então, emular isso num momento seguro, eu acho que deve ser interessante para o 7. Né, para ele brincar com isso sem estar vivendo de verdade, né? Então, acho que é interessante. Fica uma Interessante. Eu acho interessante essa coisa dos opostos que a gente tem dentro da gente, assim, né? Em personalidade, em essência. Então, quando a gente conhece uma pessoa, tipo, 7, muito ainda conectado com a própria personalidade, fica aquela imagem de uma pessoa extremamente egocêntrica, narcisista, tendo a sua própria agenda, querendo que todo mundo sirva, né? A agenda dele, muito propagandista de si mesmo. Tem esse aspecto do charlatão, né? Do que fala por falar, não tem profundidade nas coisas. Mas quando a gente vai acompanhando uma pessoa que está fazendo o seu trabalho de desenvolvimento pessoal e acessando as próprias dores, esse caminho de profundidade da flecha 5, começa a vir tudo isso que a Marta estava falando, e a Rê também falou da compaixão. E daí a gente começa a ver o 7, quando ele começa a aprofundar nas dores dele, a capacidade que ele tem de compaixão e de aprofundar com a dor do outro, né? E de fazer esse trabalho mesmo do plano divino, né? Que o Enneagrama chama do tipo 7, está conectado com um plano maior que ele está servindo. Sim, perfeito. Porque, na verdade, é uma crença só limitante que ele não dá conta dessa dor. Né? E aí, quando ele entende que, ou ele percebe que sim, que tá tudo bem, que ele dá conta, e aí é isso, ele vai dar conta de suportar a dor do outro, de sustentar essa dor, e vai saber que é por ali, né, que esse é um processo, é lindo mesmo. Começa a se parecer pessoas completamente diferentes, né? Em personalidade, a gente vê uma pessoa ansiosa, inquieta, gesticulando, né? Falando. Que a gente falou, assim, às vezes é cigarro, bebida, buscando os prazeres da vida de uma forma que não tem fim, né? Tem aquela música que a gente usa pro tipo 7, né? Que eu não vou... I can... Como é que é aquela música? I can get no satisfaction. Não tem satisfação que preencha. Eu tento, mas não tem. Não consigo preencher, né? Não. É isso mesmo. Pega um exemplo de 7. Acessando bem a sobriedade, né? Começa a ficar completamente outra energia, né? E se a gente for pensar até em dicas de desenvolvimento, o Felipe começou a falar da meditação, né? A meditação para o tipo 7 vai acalmar um pouco esse mental acelerado, né? Que está pensando bastante, pensa no futuro e
E também a questão de ele ficar um pouco mais sozinho, em momentos com ele mesmo, assim, que aí ele vai começar a entrar em contato com o coração, né? O coração está lá, ele vai ser obrigado, de uma certa forma, a olhar para dentro de si, coisa que ele está evitando a vida inteira, buscando lá fora as coisas. Então a gente fala que o 7 ele cresce muito estando sozinho, em alguns momentos. Ele precisa desse respiro, desse contato consigo mesmo, né? Dessa conversa íntima, ele e o coração dele, né? E não é um processo fácil, né? Para ele é super difícil. Imagina uma pessoa que está sempre acelerada, pulando de galho em galho, ter que parar e ficar sentado em casa, né? Mas o ganho que ele tem ali é gigantesco. Ele acha muitas vezes que ele vai aprender buscando experiências novas, né? Mas ele aprende muito. E qual é a experiência mais nova que ele ainda nem descobriu ainda? O próprio coração. A hora que ele entra lá, ele fala, cara, é aqui que eu não sei nada ainda. É aqui que eu tenho milhares de possibilidades a serem exploradas, né? Então ele cresce muito aí, né? Começa a falar nãos, né? Nãos, assim, para essas possibilidades, essas novas vontades, para essas vontades, e aí entra em contato com esse coração aí, né? Sustenta aí. Interessante. E ele precisa tomar cuidado com as fugas, né? Porque, assim, a vida convida ele a continuar fugindo. Então você vê um 7 fazendo um monte de coisa, ele tá super atarefado, mas aí, como ele não quer ter contato com essa dor, aí no momento de folga ele ainda vai fazer, ele vai para festa, ele vai para happy hour, ele vai enfiar o pé na jaca. Então ele fica rodando, né, a 220 ali o tempo todo, tudo para quê? Para eu não parar e olhar para o meu coração. E às vezes até no caminho de autoconhecimento. Porque eu vejo muito tipo 7 que entra nessa jornada de autoconhecimento, buscando espiritualidade, e eles não conseguem parar. Então é curso, eles têm que ir para a Índia, eles têm que ir para o Nepal, eles têm que viajar o mundo em busca dessa coisa, desse vazio que falta, né? Quando o caminho deles justamente é menos, bem menos. Menos é mais para eles. Menos é mais, né? Então é um caminho de silêncio. Essa sobriedade da flecha 5, né? Essa aquietar um pouco ali no 5. E aí, acho que essa coisa da organização também, né, Monique? Às vezes, porque o 7, às vezes, ele acaba tendo dificuldade com horário, às vezes dificuldade com agenda, dificuldade com... Alguns são organizados, mas alguns são... E aí aquela situação também dessa flecha 1 de ter um pouco mais de organização, ter um pouco mais de controle, assim, acho que não sei se controle seria bem a palavra, mas ele acessa muito esse 1, às vezes, em estresse, né? Que ele vai fazer as coisas que ele selecionou, ele foi lá no 5, aquela sobriedade, ele seleciona o que ele quer fazer, ele entende que é a missão dele, e aí ele vai botar para fazer lá no 1 com aquela qualidade que um traz de fazer as coisas com atenção, bem feito, bem cuidado. Porque às vezes eu vejo muito o 7 nesse frenesi dele de querer experimentar muita coisa, ele entrega algumas coisas que não estão muito prontas ainda. Fica bastante, mas ele entrega às vezes um pouco ainda inacabado, alguém ainda tem que dar um toque, tem que passar pela mão do 1 para um corrigir e botar né, bonitinho ali. Então, eu acho que quando ele passa pelo 5, ele escolhe um pouco mais esse caminho. Vamos pensar lá qual curso ele quer fazer ou qual área que ele quer seguir com mais afinco, mas ele sempre vai trazer toda aquela bagagem que ele tem das outras áreas, de criatividade e tudo mais, né? Mas acho que fica legal aí os dois caminhos de flecha, né? De dar esse mergulho no 5 e aí com mais assertividade fazer lá na flecha 1, né? Vai para dentro, né, para o 5, e depois vai para o corpo, enraiza e vai para essa ação aí, né? Acho que resumindo. Organizado, né? Eu me lembrei de algo que é bem importante ser dito, e aí talvez nem só para os 7, mas para quem convive com os 7. Porque a gente é tão acostumado a ver o 7 na sua exuberância, na alegria, no viver, na felicidade. E é uma coisa muito injusta que a gente faz com os tipos 7, que quando eles começam a querer entrar, a sentir uma dor, a sentir algo que aí a gente vai lá e tira, né? Fala, nossa, mas você não é assim, o que está acontecendo com você? Que você não... E não permite, né? Porque eles têm muito o estereótipo muito forte de ser o que alegra todo mundo, o que traz essa leveza, essa alegria no ambiente. Um 7 não passa despercebido, né? Eles chegam, já traz... E aí, quando eles começam a fazer esse movimento de ir lá, né, para a flecha 5, de querer interiorizar, as pessoas cobram. E aí,
para eles mesmos dizem, realmente, eu não sou assim, e sai, né? E deixa eu voltar, porque senão... E eles têm muito medo de que as pessoas não gostem desse lado deles. Por isso também que eles têm dificuldade de entrar. As pessoas não vão gostar se virem o meu lado frágil, a minha dor, que é uma crença muito forte que sustenta eles nesse estereótipo do que faz todo mundo ser feliz, do que diverte as pessoas, né? Então, e daí já entra o mecanismo de defesa, que é a racionalização positiva. Então, realmente não tem motivo para estar triste, eu tô perdendo tempo, não tem razão para sofrer, eu não preciso sofrer, bora voltar para... E assim, alguns sets, né, eu vejo muito eles estourando o cartão de crédito, por esse motivo dessa racionalização e desse, não, eu não posso ficar triste, eu não tem problema, eu vou recuperar o dinheiro logo, eu vou, né? Então, essa dificuldade em sentir o problema que a Rê está falando, muitas vezes, de se perdurar um pouco nisso, acaba trazendo prejuízos, às vezes, financeiros para o tipo 7. Porque ele gosta muito de se realizar com a gula, com a compra, com o... Né? Viagem, então, com a viagem. Então, ele vai comprar, ele não tem dinheiro. E aí, ele não quer sentir a dor, ele acaba anestesiando essa dor, dizendo, não, isso vai passar. E eu conheço, assim, de ter trabalhado já com alguns tipos 7, dele estar negligenciando problemas físicos, muitas vezes, de questões médicas ou de questões psicológicas e financeiras, principalmente. Então, ele acaba começando a gastar demais para viver esse êxtase, né, eu tenho que sair dessa tristeza, né? E aí um ponto bem interessante para o 7 prestar atenção é a hora que ele entender que ele começou a causar esse problema nele, ele já está num ponto bem delicado, tá? Então, é uma dica para o 7 procurar ajuda, às vezes externa, porque se ele começou a entender que ele começou a fazer mal para ele mesmo, ele já está num ponto bem delicado, né? Então, eu já atendi alguns 7s, assim, de eu fazer sessão com eles de questão financeira bem delicada, cartão já reparcelado várias vezes, então acho que é uma dica de ponto de bandeira vermelha, vamos dizer assim, igual ao sabedoria do Enneagrama, né? Para o 7 buscar ajuda se acontecer isso com ele. Você me fez lembrar de uma... Um minutinho, pode falar. Não, então conclui, 1 minuto, nem sabia, vai mandar ver. Não, dele lembrar que essa alegria que ele tanto busca, né, é uma alegria que tem que ser experienciada dentro, porque às vezes o 7 é isso, assim, ele sente que ele busca, que ele proporciona muita alegria para as pessoas, porque ele coloca as pessoas em várias experiências divertidas, mas segue um vazio no peito, um vazio no coração, que ele morre de medo de parar e sentir esse vazio. Por isso, Então, esse é o indicador, né? Que às vezes olhar para dentro, buscar, conectar com esse coração, a partir dali que ele vai viver a verdadeira experiência, né? Da gratidão